Olá pessoal, então vamos lá para o nosso terceiro módulo do curso de Escola Hacker. A gente viu no módulo 1 a arte de teste de intrusão, né, o básico. No segundo módulo a gente viu um ambiente para os testes, a gente percebeu que a gente criou dois ambientes, como a vítima, por exemplo, e como atacante usando o Kali, né? E nesse terceiro módulo nós iremos ver o Metasploit, tá? O Metasploit, que é um cara aí que a gente pode utilizar para muitas atividades dentro dos nossos testes de penetração, tá? Então vamos avançar um pouquinho. Então sempre que para a gente manter um teste bem efetivo, a gente precisa de ferramentas, e preparar bem essas ferramentas, conhecer, claro, essas ferramentas e preparar essas ferramentas para o nosso dia a dia do trabalho, tá? Então, em especial, a gente vai estar vendo frameworks, tá? Que são muito populares, frameworks. E o primeiro que eu vou estar passando nesse primeiro módulo, tá explanando um pouquinho com vocês, que é um framework, que no caso do Metasploit, que a gente vai usar durante todo o curso. Vocês vão estar observando que eu vou estar usando muito Metasploit, além de outras ferramentas também, certo? Então, ele é um framework, né? Então, existem muitos frameworks também que trabalham baseado em testes de intrusão, sabe? Como também outros frameworks que trabalham scanner de vulnerabilidades, por exemplo, entre outros, tá? Então, o Metasploit também é esse framework. O que é um framework? O framework vamos dizer assim, é um front-end, né? Aquela parte da frente que nos mostra aí informações e nos dá oportunidade de utilizar mecanismos, tá? Para fazer os testes, enfim, para qualquer outro tipo de área. Por exemplo, eu tenho um framework, por exemplo, para trabalhar em PHP, para trabalhar em Bootstrap, em CSS, etc. Eu tenho vários tipos de framework. Tá? E também para a gente fazer nossos testes, também tenho frameworks voltados para os testes de intrusão, certo? E aí o Metasploit é um deles. Ele pode ser baixado, tá? No site metasploit.com. Ele é para Windows e Linux. Eu vou mostrar aqui para você o site. Você pode perceber, está aqui o site metasploit.com. Aqui eu vou clicar aqui, ó, tem Free Metasploit Download, certo? Ele vai pedir para você fazer um cadastro específico, se você quiser cadastrar, tá? E tem todo um centro de aprendizado, de várias outras características para você tentar aprender também. É da empresa chamada Rapid7, certo? Depois que você tiver feito o cadastro, ele vai levar você para essa página de download, certo? No meu caso aqui, estou usando o Linux, certo? Ubuntu 16.04 de 64 bits. Então eu já baixei essa versão 64 bits que está aqui. Tá? Vou já mostrar ela pra gente. Então eu baixei esse cara, estou pronto, ok. Mas o Kali, como a gente falou anteriormente, ele já vem também com esse framework já pronto, certo? Eu vou estar apresentando para vocês os dois carinhas para estar utilizando. E vale lembrar também que o Kali, claro, já vem com esse framework pronto, o Metasploit. Mas você, quando for baixar, é bom você baixar o Metasploit Framework Command Line Tools, para a gente usar os comandos mesmo. Eu vou estar mostrando mais posteriormente, tá? Então esse é o Metasploit. Mas antes de eu passar o Metasploit para vocês, vamos conhecer alguns termos, alguns itens que são extremamente importantes, para depois a gente passar para a parte que é a instalação do Metasploit. O primeiro item que eu quero passar para vocês se chama Exploit, tá? Por que Exploit? Exploit é o seguinte. Imagina o seguinte, para fazer o teste de intrusão, a gente viu que tem determinadas áreas. A primeira delas é ter conhecimento, ter informações daquela determinada rede. A segunda delas é eu obter a vulnerabilidade, conhecer, escanear e finalmente explorá-las. Depois que eu tenho todo o conhecimento, eu tenho os exploits, eu tenho as vulnerabilidades, melhor dizendo, eu tenho todo o conhecimento da rede, as informações necessárias, eu passo a explorar essas informações. Aí onde entra o que eu chamo de exploit. Exploit é um método de exploração, pode ser um script, pode ser qualquer outro, um programa propriamente dito, do qual ele vai atacar aquela determinada falha. Tá? Então eu já tenho uma falha, então eu uso um exploit para atacar aquela falha específica no sistema operacional, ou no aplicativo, ou na base de dados, ou no site, enfim, da área que foi encontrada. Em geral é um script, tá? Que deve ser usado, e coloquei aqui que ele é usado para tirar vantagem de determinada falha e ter acesso ao sistema. Então depois que eu tenho as vulnerabilidades, eu descobri algo que eu posso explorar, certo? Eu posso usar o exploit para finalmente conseguir
efetivar o meu ataque no sistema ou obter o acesso, etc. Tá? E além do exploit, eu tenho um cara chamado payload. O payload é o seguinte, é uma parte de código, script. Agora imagine, chuta comigo para me explicar payload para vocês. Quando eu faço um ataque, uma medida ofensiva, eu preciso da volta. Ou seja, em toda comunicação eu preciso de emissor, receptor e meio. Para que eu faça um ataque, eu preciso da volta. O que é isso? Eu entro na minha comunicação, eu tenho que fazer com que aquele sistema específico me retorne comandos ou ele me retorne respostas específicas daquele meu ataque. Aí onde entra o payload. Porque além de eu explorar a falha, eu preciso de alguém lá que faça com que ele retorne informações para mim. Já imaginou você fazer um teste de intrusão em um determinado sistema operacional e você, por exemplo, dá um ls para listar lá, um ls, um dir para listar as opções de pasta que aquele determinado sistema tem e ele não te retorna. Aí fica aquela, né? E agora? O que está acontecendo? Então o payload é para isso. Um dos payloads que nós vamos usar muito é o reverse underline TCP, dentro de um interpretador que pode ser usado no caso do Windows, por exemplo, que eu vou mostrar lá na frente. Então, payload, o que é o cara, o payload? E depois que eu exploro, tá, usando o exploit, eu uso o cara para criar uma interface para mim de comunicação com o sistema. Eu gosto de dizer que payload é a volta. Eu invado o sistema, eu faço o teste, eu preciso de alguém que mantenha a comunicação para mim. Porque se você for conhecer o datagrama TCP, você vai entender o que? O TCP ele precisa de uma janela, ele tem várias flags, né, que chamam de bandeirinhas. Essas flags, eu tenho a flag de enviar, de pedir um pedido, de fazer um pedido, e a flag de sincronização e a flag de confirmação. Ou seja, toda comunicação eu faço um pedido, receba a sincronização ou receba a resposta do mesmo. Todo computador é obrigado a responder. Então, por causa do protocolo TCP, na camada 4 do módulo OSI. Então, o payload faz isso. Ele fecha essa interface entre as duas máquinas depois de elas estarem sendo exploradas. Certo? Além disso, eu tenho um cara chamado shellcode. Shellcode são as instruções. Para se criar exploit, eu preciso de shellcodes. Tá? Eu preciso de códigos em shell, que são as instruções, para gerar payloads, para gerar exploit, enfim, para conhecer, para direcionar todo o meu conjunto de exploit e de payloads. Tá? Geralmente ele pode ser escrito em assembly, mas pode ser escrito em outras linguagens também. Tá? Então eu posso falar que é um conjunto de instruções que é usado payload quando a exploração acontece. Tá? É o código em si em shell, certo? E eu tenho os módulos. O Metasploit funciona através de módulos. Por exemplo, eu preciso do módulo do Linux, ou o módulo do macOS, o módulo do Windows, para ativar o módulo do navegador, que esse navegador eu tenho um interpretador reverso. Então, tudo eu preciso de módulos. Eu tendo conhecimento dos módulos, que eu vou listar isso para vocês futuramente, nas próximas aulas, é claro, eu vou conseguir trabalhar dentro do Metasploit. Tá? Eu coloquei aqui, são módulos, são separados por categoria no Metasploit. Vou mostrar para você, é muito simples. Eu tenho vários separados por categoria. Tá? E claro, eu necessito de módulos para conduzir um tipo de exploração. Ó, eu quero o módulo Windows, eu quero o compartilhamento de arquivos SMB na porta 444. Onde é que eu vou encontrar isso? No módulo específico da determinada vulnerabilidade. Além disso, eu tenho o tão conhecido Listener, tá? Que é um componente para escutar as conexões de determinadas ações de filtragem. Tá? Geralmente o Listener ele é raramente utilizado, mas pode ser muito importante porque através dele eu posso gerir listagem de opções de conexões para mim. Tá? Então eu faço uma tentativa de conexão, por exemplo, uma exploração, mas antes disso eu vou tratar de fazer algumas filtragens aqui no meu servidor ou tentar esperar alguma conexão. Eu posso utilizar o Netcat para isso, eu posso utilizar o NC para isso, entre outros ferramentas aí dentro do mundo Linux para a gente trabalhar. Tá? Eu tenho esses módulos, certo? Eu tenho o módulo exploit, a exploração, o payload usado para mim ter o controle do sistema, do computador remoto. Eu tenho o shellcode, que são os códigos, as instruções em assembly, geralmente para usar nos payloads, nos exploits. Eu tenho os módulos do Metasploit para me utilizar para depois usar os payloads e por fim o exploit. E eu tenho também os listeners
para fazer escuta do servidor e esperar as conexões, certo? Então, com o Kali aberto, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o Metasploit, vai conhecer o Metasploit. Tá? Eu coloquei dois comandos aqui, que pode ser que ele esteja, dependendo da versão do Kali que você estiver utilizando, pode ser que esteja em outros locais. Mas o que eu quero que você entenda? Que você precisa abrir, aí, quando você abrir seu terminal, você vai simplesmente digitar isso aqui, ó, MSF Console. Tá? Eu coloquei o caminho completo aqui do MSF Console, certo? Mas você pode simplesmente digitar, já é uma variável do sistema, então você pode digitar diretamente no terminal, tá? Que eu vou mostrar para você já também. E ativando esse carinha, tá aqui, eu até coloquei aqui, ou através diretamente do comando MSF Console. Ele vai visualizar para você o terminal propriamente dito, com as opções, os módulos que você já pode trabalhar dentro do Metasploit. Além do MSF Console, dentro do Metasploit, eu tenho MSF Venom. O que é o MSF Venom? O MSF Console é o comando principal para você abrir a interface, o framework, a interface do Metasploit. Mas, ao invés de usar o MSF Console para abrir módulo por módulo, conhecer todos os módulos, colocar todos os comandos específicos, etc., eu posso ter a opção de ir direto àquele módulo específico sem procurá-lo, aquela porta específica sem procurá-lo, especificar o atacante, o endereçamento do atacante, o endereçamento da vítima, por exemplo, e uma linha de comando inteira, sem precisar abrir todo um console. Aí onde entra MSF Venom, que a partir desse cara você coloca uma linha de comando inteira com os módulos, com o atacante, a vítima, as portas, todo um conjunto, e já vai direto, ele já cria para você aplicativos para fazer os testes de intrusão. Vamos conhecer esses caras? É o seguinte, eu coloquei alguma imagem aqui, certo? É uma imagem específica, depois que você digita MSF Console no Kali, por exemplo, ele já abre para você aqui, ó, já abre a telinha. Geralmente ele abre uma interfacezinha gráfica aqui em cima, né? Interface gráfica aqui, geralmente é uma vaca, enfim, geralmente é um outro cara aqui que fica aqui, mas dessa vez ele colocou username security que passou e deixou em branco, é uma imagem, uma figura aqui. E daqui dá o site, nesse caso aqui é a versão Pro, né, que tem duas versões. O Metasploit tem duas versões, tem a versão, deixa eu clicar aqui em Free Download para você entender, certo? Eu tenho a versão Pro, certo? E eu tenho a versão Community, ou seja, da comunidade. Aqui eu tenho 14 dias, tá, de uso, que é a versão Trial. Porque a versão Pro ela é mais recomendada, além de ser paga, né, claro. Porque você tem todas as atualizações, tá, de imediato ali, enfim, todos os mecanismos de imediato. É um negócio muito bacana a versão Pro. E tem a versão da comunidade também, que nos inspira também, voltado para estudantes. Tá? Tem várias características, vários testes para você fazer suas redes, etc. As duas versões, então o que vai limitar aqui é a quantidade de módulos que cada uma tem. Certo? Então depois de baixado e utilizado, né, MSF Console, já vou instalar com você, eu tenho aí a telinha, a primeira telinha. Então ele já me mostra aqui na primeira telinha, ó, a data, né, específica, a quantidade de exploits que eu tenho, a quantidade de módulos auxiliares que eu tenho, certo? A quantidade de payloads, é menor, geralmente é menor, o pessoal usa muito, uma quantidade menor de payload mesmo. Alguns encoders, codificadores, alguns posts para fazer algumas conexões e alguns nós aqui, certo? Ele dá o site aqui, etc. Então essa é a tela principal. Se você digitar MSF Console no Kali, essa é a tela principal, tá? Então, além do MSF Console, eu tenho ainda o MSF Venom, como eu disse para vocês lá no anterior, tá? Enquanto o MSF Console trabalha com interface interativa, o Venom fornece diretamente no terminal para a gente desenvolver as atividades. Tá? O Venom roda direto o terminal através de comandos diretos e abertura de módulos e exploits. Eu coloquei um exemplo de sintaxe, né? MSF Venom, aqui o nome do exploit, as opções do mesmo e o modo de utilização, certo? Aí eu coloquei aqui, ó, MS Venom -H para você ver todas as opções que você pode estar utilizando. Poxa, eu quero o MS Venom -P, especifica o payload, por exemplo, especifica o encoder e vou especificando todo, enfim, à medida que eu estiver utilizando e vou estar trabalhando em cima dele, certo? Além disso,
Eu tenho também, como eu estava falando para vocês, a versão Express. Antigamente tinha a versão Express ou Pro, né, que é mais utilizada recentemente, é chamada mais de versão Pro, certo? E dedique, claro, eu vou estar passando alguns comandos para você de instalação, etc. do Metasploit, mas dedique um tempo para se familiarizar com esses terminais, principalmente do Metasploit no Kali, tá? Ou se você instalou no seu Linux, por exemplo, ok, mas dedique um tempo exclusivo para estudar um pouquinho sobre o Metasploit, seus módulos, etc. Tá? De acordo com o andamento do curso, a gente vai ver opções mais avançadas dessa interface do Metasploit, por isso que faz parte do módulo 3, certo? E é isso, tá? Então eu vou estar passando aqui agora para vocês algumas características no terminal, diretamente do terminal, para você aprender um pouquinho sobre o Metasploit. Então vamos dar continuidade aqui. Bem, eu já baixei, né? Na verdade, passei o link para vocês baixarem o Metasploit. Eu já baixei, ele está aqui, ó. Dei um ls aqui nessa pastinha que eu criei, de Escola Hacker, certo? E está aqui. Depois que você baixa, ele fica aqui, ó, certo? É um arquivo .run, executável. O que eu fiz? Eu dei permissão de execução nesse arquivo, certo? Tá aí, ó. Ok? Vou dar um ls-l aqui para vocês entenderem um pouquinho, ó. No arquivo de execução, certo? Aqui é leitura, escrita, execução, e execução, tá? O dono, o grupo e os outros, certo? Então ele fica, ao invés de ele ficar com esse verdinho mais claro, no caso do meu terminal aqui, ele fica no caso mais escurinho assim, tá? E para executar, o que você faz? /, certo? Metasploit, ok? Aí você executa, tá? Esse determinado aplicativozinho, esse instalador, ele vai pedir para instalar o seu carinha aí que você acabou de baixar, o nosso Metasploit. Aí é simples, vamos aceitar os contratos aí direitinho, né? Vamos avançar aí. Geralmente é essa pasta mesmo, eu até coloquei ela nos slides para você, certo? Tá aqui, ó, opt Metasploit, certo? Geralmente é essa pasta, como eu tava disse anteriormente. Deixa eu colocar aqui, ok? Aí eu avanço, não vou mudar essa parte, deixar essa pasta oficial mesmo. Ele pergunta, cara, você quer que ele seja utilizado como serviço, né? Eu vou deixar assim, para ele ficar um serviço, toda vez que for executar, ele já está pronto no meu sistema, né? Ele está falando em questão de antivírus e firewall. Eu estou usando o caso do Linux aqui, não precisa de antivírus nem firewall, já está ok, né? Vamos avançar, certo? A porta de ser utilizado, eu estou deixando 37990 mesmo, normal. No servidor localhost, claro, o certificado vai ser gerado, tem o localhost 3650, sem confiar nesse certificado. Você pode perceber que é muito simples a instalação, certo? Depois que ele resolver essas perguntas, eu não mudei nada, você pode mudar se você quiser. Ele vai fazer a instalação, certo? Então é isso. Na hora que ele terminar aqui, a gente vai mandar bala e continuar. Certo? Quando ele termina de fazer a instalação, demora um pouquinho, certo? Eu dei uma cortada no vídeo. Ele pergunta se você quer acessar pela interface web. Tá? Você pode deixar marcado, mas a maioria dos nossos comandos serão usados pelo terminal mesmo. Mas, porventura, se você quiser acessar pela interface web, não tem problema. Deixe marcada a opção, clique Finish, ok, pronto. Agora vamos trabalhar no Metasploit mesmo. Ele já abre pra gente, né? Já está aqui, ó, pela interface via web. A gente dá aqui, ó, para começar você tem que visitar localhost 3790, que é a portinha padrão mesmo. Vai perguntar que é um certificado, a conexão é segura, mas o certificado não é válido, tá? Mas existe criptografia. E vou adicionar essa seção, no caso aqui do Firefox, são esses menus, essas opções, certo? Depois disso ele vai continuar a fazer sua instalação através da interface via web, certo? Vamos aguardar um pouquinho. Ele está esperando para inicializar, demora um pouquinho mesmo. Assim que ele abrir a tela, a gente continua. Certo. Depois que ele termina lá a inicialização, ele pede para você criar um novo usuário, tá? Aí você preenche todos os campos direitinho, coloca o nome, senha, etc, para você acessar o sistema via interface web, certo? Nome completo, endereço de e-mail. Depois disso, você clica em nova conta de usuário, tá? Preenche todos os campos direitinho em nova conta. Depois de você inserir todos os seus dados direitinho, tá? Observe também que a senha
ela tem que ter letra maiúscula, minúscula, caracteres especiais e no mínimo 8 caracteres, tá? Ele vai te pedir a licençazinha, tá? E como é que você consegue a licença? Quando você faz o download lá do Metasploit, ele vai te pedir, ele vai enviar para o seu e-mail, na verdade, uma chavezinha de ativação, tá? Se você não tiver pego ainda, você clica aqui, ó, gerar chave de produto, ou acessa o seu e-mail e pega a chavezinha gerada lá. Depois disso, ative a sua licença. Certo, depois que você ativa, ele vai para essa interface padrão aqui, né? Esse overview, tá? Em que você pode estar analisando, fazendo novos scanners, por exemplo. Por exemplo, aqui tem um padrão default, né? Que você pode, clicando, você pode escanear algumas máquinas, por exemplo, etc. Mas a gente não vai utilizar essa interface web, vai estar utilizando a interface direta mesmo. O que é importante dessa interface web é esse carinha aqui, ó, administração, aqui em cima do lado superior direito, softwares updates, tá? Em que você vai clicar aqui, ó, check for updates, certo? Ele vai esperar um pouquinho. Se que ele terminar, você verifica se, ó, não existe atualizações disponíveis, então tá ok, tá? Você acabou atualizando todinho, certo? Ele todo atualizado, beleza, está pronto para estar utilizando, certo? Tá aí meu e-mail também. Então, feito isso, vamos fechar aqui. Não vamos utilizar a interface web, vamos utilizar a interface via terminal mesmo. Vou fechar aqui, certo? Eu vou abrir meu terminal, que na verdade já está aberto. E como eu falei para vocês, eu tenho MSF Console, certo? E como também eu tenho MSF Venom. Tá? Vamos abrir o nosso console principal, MSF Console. Certo? Você pode digitar direto, ou então você pode ir lá em opt barra Metasploit barra app barra MSF Console. Mas já é um variável sistema, você pode digitar diretamente o MSF Console. Certo, abriu. Ok, já apareceu outro banner diferente da imagem que estava nos slides, certo? Aí ele mostra para mim que eu tenho maiores aqui, inclusive da imagem que eu mostrei para vocês, certo? Deixa eu voltar lá para mostrar para vocês, ó. Eu tenho 1517, 437 payloads. Como a versão mais recente, eu tenho 1539, 438 payloads. Então eu tenho mais aqui um pouquinho. Auxiliar eu tenho 875. Auxiliar tem 893, então você pode perceber que existem atualizações. É importante que sempre mantenha atualizado nas últimas versões, tá? Para a gente aprender um pouquinho a manusear ele, eu vou clicar em Help aqui para mostrar para vocês os comandos já, alguns comandos básicos que nós temos. Tem vários comandos, infinidade de comandos aqui que pode estar utilizando. Vou salientar para vocês agora os mais importantes, tá? Eu queria que você já tomasse ciência dos comandinhos mais importantes que ele tem. Além do help, você pode usar o ponto de interrogação. Eu tenho esse carinha aqui, ó. O CD é utilizado no Linux mesmo, então de certa forma você vai estar utilizando, trabalhando dentro dele também. O banner, né? O banner é para apresentar esse banner aí, ó. Banner, comando banner para mostrar vários banners do Metasploit, tá? Só por medida de informação mesmo. Olha aquele banner meu que tá nos slides lá, ó. Certo? Aqui, ó, security, password e tal. Então tem vários bannerzinhos. Certo? Então eu vou colocar help aqui de novo. O comando banner não é muito importante, né? Só para a gente salientar o manuseio do Metasploit. Ele fica essa palavra MSF aqui, Metasploit Framework, certo? A abreviação e o maior quezinho para a gente começar a fazer as digitações, certo? Então vamos aos comandos mais utilizados. Importantíssimo esse cara aqui, ó, info, que eu vou obter informações dos módulos, tá? É importante para você estar aprendendo ele para inicialização do curso e durante os nossos ataques, nossos testes, enfim, é bom você estar conhecendo um pouquinho. Vou estar mostrando também no dia a dia na hora do teste. Options, interessantíssimo também, porque depois que eu vejo informações, eu vejo as opções que cada módulo tem para mim, tá? É muito importante estar utilizando. Outro cara é o set. O set, eu gosto muito do set. Na verdade, você vai usar o set, não tem jeito. Que vou setar algumas especificações dos quais os módulos têm para mim, tá? Por exemplo, um módulo específico. Então eu vou utilizar esse carinho. O que esse módulo tem? O módulo tem
um payload específico, o módulo tem para Windows, então você esse módulo tem a porta local, eu preciso setar, então vou usar o comando set, um exemplo. Tá? As sessões que foram criadas, importantíssimo também. Tá? A sessão, posso verificar sessões, depois que eu faço o teste eu preciso verificar sessões também. O comando show, muito bacana, que eu vou disponibilizar o comando show, que eu vou disponibilizar para mim as informações dos módulos ou todos os módulos, né? Parecidíssimo aí com o options. O option é específico para cada um deles, né? O global também, um ou mais módulos, que eu quero verificar as opções que o módulo tem. O show já mostra os módulos para mim. O interessante é usar o comando show options, que ele mostra as opções dos módulos e mostra as opções dos módulos para mim, tá? Eu tenho o comando também use, que finalmente eu vou selecionar os módulos que eu vou estar utilizando por nome, tá? Pelo diretório por nome. Além disso, eu tenho as opções de banco de dados, que ficam as opções que ele dá aqui de back-end, né? Conectar o banco de dados, por exemplo, desconectar, exportar ou importar. E esse aqui é muito interessante, que é um scanner de vulnerabilidade, o Nmap, que a gente vai ver no próximo módulo, e obter informações, que eu posso utilizar o Nmap e gravar automaticamente as saídas do Nmap. Tá? Interessantíssimo. Como também importar algum scanner que eu fiz, tá? Que é do próximo módulo. Interessante isso aí. Tá? Eu posso listar os hosts, por exemplo, da conexão do banco de dados que eu fiz do Nmap, que eu importei, mostrar vulnerabilidade, etc. Tudo de acordo com o banco de dados aqui também. Certo? Então esses são os principais módulos. Eu vou visualizar para vocês aqui, por exemplo, eu quero usar os exploits do Windows, certo? Então use exploit Windows. Eu apertei a tecla Tab para fazer autocompletar para mim. Vou dar 2 tab aqui só para visualizar para vocês a quantidade de testes, né, de exploits que existem para o Windows. 964. Vou ver aqui os exploits voltados para o Linux, tá? Ele dá aqui 140, certo? E vamos ver aqui alguns exploits voltados para Mac, né? Apple e iOS, tá aí, certo? E vou dar outro tab aqui, ele me deu 3 aqui, é muito pouco mesmo. Eu tenho exploit também, por exemplo, Solaris, né? Outro sistema operacional, eu tenho aí 3, 6, enfim, alguns exploits, pouquíssimos exploits. Então você pode perceber que a maioria dos exploits são para o Windows 964, tá? De certa forma, claro, o Windows é bastante vítima por ser muito popular também. Ele pede, se eu quero mostrar todas elas, eu vou estar visualizando para você. Vários sobre antivírus, backdoors, Bridge Store, que é um cara de fazer backup, por exemplo. Eu posso estar avançando aqui, exploits para navegadores, por exemplo. Muitos para navegadores, e-mails, tipo formato de arquivos, FTP, LTP, Internet Information Service, né? Que é o servidorzinho, Windows Server, da família WinT, né, do Windows. IMAP, enfim, muitos aqui. Aqui são os opcionais, os MISC, né? São aqueles que eu tenho ali de sobra ali. Além do MySQL, Novell, Oracle, enfim, uma infinidade. Aí acabou, certo? Depois que eu seleciono a vulnerabilidade específica, por exemplo, aí eu vou estar procurando, por exemplo, SMB underline relay. Aí, ó, setei SMB underline relay. Aí eu mostro show options, certo? Mostrar as opções que esse exploit tem, como falei para você anteriormente, show junto com options, certo? E eu vou mostrar todas as opções que esse módulo específico tem. Eu quero saber as informações dele, comando info. Tá aí, ele vai mostrar aqui, ó, todas as informações, aqui comando info, de quem é esse cara. É o ano 2008, Microsoft 2008. A 58ª vulnerabilidade do ano 2008 da Microsoft. Tá? Então tá aí. O Windows tem escalado de privilégio. Tá aqui a licença, o rank é excelente, bonitinho. E a data que foi aí esse cara. Aí o que eu preciso? Isso é, por exemplo, required é o que eu preciso. Eu preciso da parte de compartilhamento admin. Nesse caso aqui, eu preciso do host de compartilhamento da máquina. Não preciso, né? Tem no aqui. Se você quiser setar.
O que eu preciso verificar? O required, se está yes aqui, eu preciso completar. Por exemplo, esse RV host aqui eu preciso completar esse cara aqui, porque não está colocado. Tá? E o outro aqui eu preciso, mas já está aqui, a porta 445. Nesse caso aqui, ele dá uma descrição para você entender que tipo de vulnerabilidade é essa, o que está acontecendo, que pode acontecer com ela no teste. E claro, ele te dá as referências. Tá? Sobre essas referências, eu quero dizer algo para você. Procure conhecer essas referências. Tá? A CVE é uma ótima base de dados, como a OSVDB também muito utilizada, certo? Essa é uma das principais, 2008 nesse caso. A própria Microsoft também oferece informações sobre essa determinada vulnerabilidade, como outros sites também, até o Wikipedia aqui, um TechNet da parte dos administradores de sistema da Microsoft também. Então é importante a gente conhecer a vulnerabilidade, tá? Não só setar ela e partir para o ataque, mas obter informações sobre ela para conseguir mais opções, certo? Isso como exemplo. Agora, já que eu estou usando essa vulnerabilidade, eu posso setar payload, por exemplo. Set payload, tá? É um payload de Windows. Espera um pouquinho, deixa eu carregar. Windows, tá aí, abriu. E eu quero mostrar para mim todos os payloads voltados para o Windows, ó. Mostra para mim vários aí, ó. Tá? Que é o carinho de fazer conexão reversa para mim. Como também Linux, os payloads de Linux. Deixa ele carregar para mim um pouquinho. São muitos aí. Como também os payloads genéricos, né? Que vai para qualquer tipo de sistema, por exemplo. Tá? Então, setando o payload, eu vou setar aqui um payload, por exemplo, aqui, ó. Vou ver as opções que ele me dá aqui, ó. Eu quero esse message box, por exemplo, aqui, só para a gente ter como exemplo, tá? Message box, ok. E eu uso o mesmo show option novamente. Aí eu percebo que está aqui a vulnerabilidade que eu escolhi, como também as opções do próprio payload. Tá? Aqui tem os mesmos tipos de requerimento também que eu posso colocar. Depois disso eu uso a palavrinha exploit. Tá? Lembrando que isso aqui eu só estou demonstrando para vocês como teste. Tá? A gente vai trabalhar propriamente dito muito mais com isso também. Só para a gente aprender a manusear o Metasploit. Certo? Então, feito isso, a gente aprendeu um pouquinho, fuça um pouquinho sobre o Metasploit. Tá? Sobre o MSF Console, por exemplo. O MS Venom, nós vamos estar trabalhando com ele mais lá na frente, tá? Que eu posso setar muita coisa aqui com o Venom, só por medida de conhecimento. Então é isso, pessoal. A gente, teoricamente, finaliza aqui essa unidade 3. Então é isso, pessoal. A gente finaliza aqui essa unidade 3, falando sobre o Metasploit, para a gente ter um conhecimento um pouquinho sobre esse cara, para partir para as próximas aulas já trabalhando um pouquinho com algumas ferramentas, terminais e etc. Então esse foi o módulo 3, o Metasploit. Tá? Então até o próximo módulo 4, que é a busca de informações. A gente vai passar muita coisa bacana para vocês, pessoal. Até o próximo módulo.